Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar estudando para concurso público na matéria de português, né? Ahn, já vou abrir aqui. Ahn, então, concurso público é uma ferramenta que é o sistema, né? Vamos pôr aqui, ó. Sistema. Sistema é uma palavra que ela, de certa forma, serve para quase tudo. Conjunto de elementos concretos ou abstratos, intelectualmente organizados. Conjuntos das instituições econômicas, morais, políticas de uma sociedade a que os indivíduos se subordinam. Então, nós, quando nós nos recorremos ao concurso público, né? Concurso, qualquer concurso que seja, a gente se submete, a gente se subordina a esses conjuntos de instituições, né? Então, por instinto, nós temos o ser humano como uma interrogação em comum, né? Aqui, ó. Né? Esse é o ser humano que, a partir desse ser, se desenvolve uma especialização de ser, sendo vários seres. E aí a gente tem uma caixinha de surpresas que guardam os seres, né? Então esses seres, eles se tornam quase que, é, digamos que correntes, né? Vejam só vocês, ó. Digamos que a gente encaixa aqui assim, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é uma corrente de ser humano. É, aqui, ó. Legal, né? Abstrato, abstrativo, mas é legal. Ó, se a gente quiser colocar aqui assim, tá vendo? Então, o que isso representa para nós, essa corrente de ser humano? Ela representa uma uma subordinação ao sistema que é por dois, né? Que é dividido. Então, se a gente divide por um, a gente tem a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Só que quando a gente divide por dois, a gente sempre tem a metade. Isso aqui é o segredo da organização sistêmica. É a metade. Porque o sistema ele sempre procura a meta. E a meta, por exemplo, a metalinguagem é uma coisa falando dela mesma. A meta é uma entrada, um aproveitamento e uma saída, né? E essa saída, ela divide pelo tanto aproveitado. Então, o que que o concurso público ele faz? Ele tenta ver quem está mais aproveitando.
Aproveitando o quê? A oportunidade de concorrer à vaga para uma um emprego. Eu sei que isso dói, porque quando a gente vai trabalhar, a gente arruma um emprego, a gente vira empregado, né, do sistema e tal, a gente começa a ganhar uma quantia que tudo bem, convenhamos, ajuda a adoçar um pouco a vida. É claro que a gente precisa de vencer vários desafios dependendo do concurso público, mas as coisas não mudam de um dia para a noite, né? Não é ganhar dinheiro, não é arrumar um trabalho que vai mudar as coisas. E muita gente acha que é, né? Muita gente se pega entendendo que é isso que vai acontecer. Só que a família continua a mesma coisa, os irmãos e as irmãs continuam os mesmos, os problemas da sociedade continuam os mesmos. Então, o dinheiro, o emprego, ele não é a solução que nós procuramos. Só que a gente se engana. Existe uma munição, uma armação poética, idealística, dizendo que quando a gente conseguir eh, passar na pólvora e ser lançado ao emprego e ganhar o benefício financeiro, a gente vai estar livre para poder viver a nossa vida. Mas não é bem assim, né? Tudo isso é falso. É uma porque o cuidado com a vida ele é diário, né? Os seus pais eles tiveram um cuidado enorme para te receber, para poder te ensinar o máximo que eles poderiam ensinar no tempo que você poderia aprender, cobrando o que você poderia dar. Então tudo isso é um desafio é, que às vezes a gente se deixa enganar por esses ângulos de cargas, né? Por esses ângulos de, digamos assim, ângulos de abstrações, né? Ou seja, articulações de desculpas. A gente tem uma série de desculpas que a gente dá para nós mesmos para se interessar para outras culpas apontar. Apontar o quê? A mira de intenções. Então, geralmente a gente nunca se conforma, a gente mora e vive e cada vez está mais enterrado nas assocializações que nos deixam perdidos pela incapacidade de escolher. E uma das coisas que nos faz admitir isso é a prova de múltipla escolha. A gente tem várias escolhas e a gente acaba se perdendo a vaga de emprego, porque a gente não sabe escolher qual que é a mais correta. Sistematicamente falando, concurseradamente falando, seminadamente falando, implantadamente falando. Então, até por isso que não basta a gente a gente ser inteligente e responder bem. A gente tem que parecer bem pro anjo que nos conhece sobre as intromissões que ele faz nas nossas vidas. E aí eu falo o anjo e você pode desacordar vários eventos para desacreditar no anjo.
né? Quem que é o anjo, né? O anjo. Quem que é o anjo, né? O anjo é, de certa forma, a nossa liberdade. É o nosso sentimento de liberdade. Então, esse nosso sentimento de liberdade, esse nosso anjo da guarda, nos faz escolher a rima. E a rima, né, nos faz escolher a mãe. E a mãe, ela é sistemática. Por que, que a mãe é sistemática? Porque que ela quer sempre dar o melhor para o filho. Porque o filho representa ela. Ou a sua continuidade no sentido de corrente. No sentido arvoreológico. Árvore do paraíso. Sentido da árvore do paraíso. Então, árvore e seus ramos e em galhos de luz. Beleza? Então, vamos continuar estudando, né? Já fizemos uma introduçãozinha meio poética hoje. E aí a gente já tá no item 10 aqui dessa lista. Isso aqui representa o conteúdo de língua portuguesa de um concurso público, né? Isso aqui para nós é essa imagem. É um quadro com 13 itens temáticos para português. Só que cada item tem os seus subitens que dizem por si só, né? Vamos lá, sintaxe. Parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase. Palavras como elementos de uma frase. Opa! Então, a palavra ela tem vida, né? A vida da palavra. Sintaxe. O que que elas sente junto ou separado, né? Então vamos lá. Enquanto elemento de uma frase. As suas relações de concordância, de subordinação e de ordem. Relações de concordância, subordinação e de ordem. E ordem. Então tá. Então quando a gente arma uma um plano e consagra esse plano, ó, consagra esse plano à nossa imagem. Que plano é esse? Esse plano é esse camaradinho aqui, ó. O alfabeto. Então, quando a gente consagra o alfabeto para ele representar a nossa imagem, a gente faz do alfabeto um
campo de sentido, onde ele vai formar campo de sentido que forma a vida na é, na imagem do ser. E aí a gente tem a forma que a gente vê e vive a vida, né? Ó, forma de ver e viver a vida. Só que pra gente pegar dessa forma que a gente vê e assegurar que viu e diz e que o outro viu mesmo, o que que a gente faz? A gente aprende. Aprende aonde? Tan, 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 tan. Atrás das grades. Que grades é essa? Tan, 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 tan. São as identidades lógicas que fazem parte da sintaxe, né? Da sintaxe. Que faz parte da gramática. Então, tudo isso é muito inteligente e é uma coisa que vem passando de séculos em séculos, né? Toda essa equação lógica, todo esse relacionamento que a gente tem hoje em dia, toda essa imagem em revelação e toda essa ilusão de fenômenos, né? Fenômenos dali, fenômenos temáticos, toda essa adoração, toda essa argumentação, toda essa profissão que é graças e levanta graças pelos seres humanos, pelas famílias, vai bem fundo no início dessa sistematização que foi um trabalho bem vigoroso e ainda continua sendo, graças a você, né? Você consegue perpetuar isso fazendo o pouco ou o que você fizer, né? Qualquer coisa que você faça ajuda e muito para que essa essa dimensão de organização instrucional continue fortificadamente sendo enaltecida e acontecida entre nós. Pode ter certeza. Por quê? Porque você está aprendendo, você está preso nesse universo com todos os nós. Não tem como vencer essa grandiosidade. Você pode até tentar e nós vamos aplaudir. Levantaremos para aplaudir a sua tentativa. Honraremos, a gente vai até mesmo agradecer sua tentativa. Né? Por quê? Porque é uma graça, né? É um estado da arte do ser humano, é a emoção que move palavras e encontra os seus terminais de discussão sensitiva. Até porque a gente tem trabalhado para provocar isso no ser. Para quê? Para quê? Para atualizar aquilo que já faz ser
sentido, para testar ao além aquilo que já vem sendo convertido nesse mundo das ideias, das palavras. Eu me lembro da primeira vez que eu fiz a mágica de escrever algo sobre a fonte dos traços em um papel. E aí eu pensei assim, cara, eu posso carregar todo o supermercado que eu não posso comprar com meu dinheiro em uma folha de papel. Eu posso escrever tudo e sentir tudo sobre os riscos. Como que eu posso ser forte para carregar isso tudo? E aí eu me via fazendo as listas de compras para poder ir no supermercado para minha mãe, né? Buscar aqueles itens básicos do dia a dia, né? Ah, e isso é forte. Só que vai perdendo a força com o passar das doses. Isso é triste, porque as nossas impressões de felicidade por todo esse poder vão caindo na miséria dos nossos irmãos e irmãs. Por mais que eles sejam ah, nossos irmãos e irmãs, né? Eles lutam pela sua vitória entre nós. Então existe algo falho ainda na sociedade que é muito emotivo, emocionalmente e político, no sentido da repartição de bens, né? A gente tem um caminho entre nós que, por mais que a religião tenda a criar a solidariedade entre os povos, a própria religião ela tenta encher os seus cofres para ela não perder os seus bens de assegurar trabalhadores, porque você precisa de recarga para os seres humanos. E uma igreja ela só se mantém de pé pela fé do povo. E o que é a fé do povo? É a recarga, né? E existem vários tipos de recarga. Uma delas é a comunicação, né? O consolo que a gente um dia ganhou lá como embrião dentro do útero da nossa mãe. Então esse é um consolo e é uma carga também. É um acesso de desenvolvimento semelhante, né? Então a ligação, a aproximação das pessoas nos faz assemelhar e crescer em assemelhação, né? Muitos já conseguiram crescer em assemelhação, vencendo os dias por repetições sistêmicas, né? Você tem lojas que repetem padrões de lojas. Você tem comportamentos da saúde que repetem comportamentos da saúde. Você tem perguntas que repetem sistematicamente a, a coordenada de pergunta, né? É uma questão. Uma questão, ela tem o esqueleto de questionar. E às vezes esse esqueleto vem com uma falha humana, uma emoção que ao ser humano ler, ele se agarra a essa emoção e ela encontra a loucura, né? O estado de loucura emotiva, porque ele depende dessa subalternação, né? Rima, de impulso, para poder aparecer ator ou atriz o suficiente para desaprovar essa orquestra, essa encenação, né, profissional. É, desse papel de ser um respondedor, né? Ou seja, um emissário poderoso bastante para revelar a certeza
Só que às vezes a questão engana emotivamente, né? Então a gente começa a criar camadas climáticas de rimas para transpassar a inteligência, né? Eu começo a dizer assim: eu vi que você é inteligente e que você quer o papel, você quer agonizar essa relação. Só que eu fui mais inteligente e criei uma camada de, de protagonismo para fazer com que você freie a emoção, o lado emotivo e olhe novamente com outro olhar, o olhar da segurança, o olhar da divisão, aquele olhar que consegue fazer com que você encontre performance no plano, independente se você é ou não o ator escolhido, né? O agonista dessa seleção. Porque hoje em dia o que mais tem é seres humanos sendo terapeuticamente tratados pelos anjos das impressões, né? Como eu queria ser esse cara. Aí eu tô lá escovando meu cabelo, eu faço pra cá. Como eu queria que Deus me abençoasse como esse cara. Como eu queria ser bom como esse doutor da lei. Quando a gente escuta a palavra de Deus na Bíblia, quando a gente vê um ator na novela, quando a gente escuta o nome de alguém que é muito famoso, que escreveu um livro, quando a gente tá na expectativa de assistir um cara que vai interpretar um personagem que já é ó, há séculos, não, décadas, ou até décadas, sendo exposto no quadrinho. Por quê? Porque são batizados pela preferência e pelo perfeccionismo da recarga, né? Da reutilização a partir de vários doadores de lógica, doadores de inteligência, de interpretação. Por exemplo, são os personagens que se repetem entre nós, são os filósofos, são os personagens da Bíblia, são os anjos, são os heróis, são os escritores famosos, né? E todos esses nomes são retocados e retocados e retocados. E o que que isso produz para nós? Cultura. O que que isso produz para nós? É, certezas, felicidades comunicativas, certezas diferenciais, né? Amores muito fortes, né? O que que isso produz para nós, né? Produz é, é, uma semente germinativa, né? Sintética. O que que isso produz para nós? Sintaxe. Isso ajuda a gente a renovar a nossa relação com a palavra dita, com a palavra escrita. Isso ajuda a confiar na escrita, né, na comunicação. Isso ajuda a, a fazer e refazer e se contentar com isso, com a sintaxe. O que que é a sintaxe? É você conseguir ler e ver o que está lendo sem a coisa estar presente, né? Então você começa a acreditar no que lê. Por quê? A gente tem a seminação da palavra.
A semente de Deus. A semente de Deus na na terra sintética, na terra da imagem. Então a gente converteu isso tudo e criou essa prática. Olha só, cara, se tem alguma coisa mais inteligente que o homem promoveu em si mesmo, se tem alguma coisa que é mais incandescente, que é mais esportiva, que é mais física que isso, por favor, me mostra. Me, mo me mostra que eu tô com fome disso, que isso aqui é muito forte. Ahn, isso aqui consegue ser equiparado ao amor que se tem a uma outra pessoa, a uma outra vida, né? Por quê? Porque isso desenvolveu tanto, tanto que as pessoas elas conseguem fazer riscos sensíveis o bastante para interpretar, para retroprojetar basicamente tudo, como se fosse magia. A magia da administração das energias. Então não é ilusão, é energias. Só que o que que acontece? Você assiste uma mãe amando e você pega um fiozinho de energia dessa assistência. E aí a pessoa fala assim: "Ah, não, mas você não consegue sentir o que que é uma mãe amando. Você teria que ser uma mãe." É, e nada a ver. A pessoa pega esse risquinho e ela vai cintilando, cintilando. Quando pensa que não, ela está com uma pasta cheia de cintilação. E essa pasta cheia de cintilação, ela consegue pesar sentimento semelhante. Então existe aí um alimento mágico do homem em ver sentidos para a existência. Então, por que que as pessoas não se suicidam? Porque elas conseguem, no momento do suicídio, verem sentido para a existência. Por quê? Porque elas conseguem abrir essas pastas de sentimentos cintilados que os outros deixaram, principalmente suas famílias. Então é nesse sentido que a gente constrói conhecimento, né? Sintaxe, frase. Então vamos lá. Primeira coisa que o concurso público nos propõe é a frase. O que que é a frase? É um conjunto organizado de palavras. Por que conjunto organizado de palavras? Porque uma frase, ela é dotada de lei. A frase ela tem lei. Não sei se você concorda comigo, mas a frase ela é dotada de lei, porque ela precisa ser entendida. Ela precisa de ser ter elementos em entendimento, né? Então, a frase ela é construída por propósito. A lei, ela é o propósito para associar uma coisa com a outra da maneira preferida, da maneira correta. Então, escrever
transmitir uma mensagem é correto. Se faz correto, por quê? Porque quando você fala, né? Quando você fala, ó, a gente está falando, fala. Você reduz a energia que você tem a uma energia de fala. Você tem essa energia aqui, ó. Essa é a sua energia. Aí quando você fala, você entra em um campo e esse campo, ele é mediado e esse F aqui, ó, ele é em função da pessoa que você vê e que você quer falar para ela. Então fala para ela, fala. O que que você vai falar para ela? Você vai falar isso é energia aqui, ó. Só que quando você produz essa energia aqui, você quer a maior eficiência. Então você quer o seu aqui, ó. Por quê? Porque esse ele é pensado, essa eficiência é pensado na promoção daquilo que você quer dizer para a pessoa. Então existem várias funções disso. Por quê? Porque quem está dizendo, quem está fazendo isso aqui é um ser humano que quer entregar alguma coisa para outra pessoa, só que ele quer entregar com a palavra, com a carga de consideração. E o ser humano, ele é tão bom nisso, por quê? Porque Deus o fez assim. Deus o fez bom. Por que Deus o fez bom? Porque Deus o fez imagem e semelhança. Ou seja, Deus o fez conectado a um plano em universo. O ser humano ele consegue andar, ele consegue mexer, ele consegue fazer várias coisas nesse dia a dia. Ele tem um domínio de si. Ele é perfeito, perfeito. Ou ele faz um efeito para construir essa perfeição. Então, essa frase, que é um conjunto organizado de palavras, digamos assim, nós temos infinitas palavras. Então, como que a gente escolhe as palavras verdadeiras? Ou seja, as palavras corretas? Em nome da lei, pela lei. E que lei é essa? Tá aqui, ó. A lei é quem você quer comunicar. Essa é a lei, essa é a fechadura. Essa é a lei, ó. Essa é a fechadura da porta, né? Tá vendo? A fechadura? A chave e a fechadura. Então, pela lei, que é a imagem e semelhança do meu irmão, é aquilo que eu consigo comunicar para ele, é aquilo que ele me causa, eu consigo acessar no infinito das palavras que existe, um finito que me faz correr e acertar as palavras em organização sistêmica, ou seja, em frase, para enviar uma mensagem para funcionar nessa porta, nesse elemento, nesse irmão que se importará sobre a minha mensagem. Então, tá vendo como que é doido? É legal essa construção, essa sintaxe. Então, uma frase, vamos ver aqui, ó. Frase. O que é frase?
Frase é uma unidade gramatical que possui sentido completo. Então, olha só, chave, fechadura, o sentido, importar. Então, o que que é uma frase? É uma unidade gramatical que possui sentido completo. Excelente, né? E ela pode ser falada ou escrita. Falada ou escrita. E a escrita ela pode ser desenhada, pode ser mímica, pode ser de várias formas. Pode ser composta por uma ou mais palavras. Características da frase. Não é preciso ter um verbo para que exista uma frase. Então vamos lá. Não precisa de verbo para ser frase. Né? Não precisa de ter uma ação acontecendo. Pode ser um emaranhado de palavras com sentido completo. Né? Pode ser um emaranhado com sentido completo. A gente já pula ali. Pode ser constituída de orações quando isso ocorre. Pode ser constituída de orações. E pode ser uma oração absoluta, quando é constituída por uma única proposição, que forma sozinho um período. Exemplo de frases: socorro é uma frase com sentido completo. Alguém precisa de ajuda. Pede por socorro. Então existe um entendimento aí, né? Então é uma frase. A cereja é uma fruta deliciosa. Também é uma frase, porque tem um sentido completo aqui, ó. Que o sujeito, o substantivo cereja é uma fruta deliciosa, né? Então, quem é deliciosa? Cereja. Palavras relacionadas. Não, aqui tá bom. Então, isso é uma frase. Frases vão aparecer nas provas, né? Então, frases é sintaxe, né? A gente precisa sintonizar, a gente se sintoniza na frase, a gente sente a frase. E eu não sei se você sabe, mas existem frases até polifônicas, né? A gente tem frases de notas harmônicas. Então, quando você escuta música, você escuta escritas de frases. O que são escritas de frases musicais? Que são fortes demais. São quase que descargas robóticas, né? Dependendo da música, né? Ela faz você chorar, ela faz você rir. Então vai aí uma dica, né? Para você lembrar da sintaxe das frases, né? Pega um instrumento do seu avô, do seu pai, do seu e bate na corda. Bum! Observa ela ressoar. Você escutou, você sentiu esse som decaindo, né? Tum. Isso é uma frase com sentido completo. É uma frase.
O som, ele é uma frase, né? Você toca uma nota, ela já é uma frase. Por quê? Porque a gente tem a escala de uma nota só. A partir da força que você submete a ela, né? É claro que eu preciso que você pegue um instrumento afinado, né? Então você pega o instrumento afinado e toque com a força que você quiser uma nota. Não precisa de apertar em nenhum acorde, né? Ela própria já está acordada em sua afinação dentro desse instrumento, né? Então, quando você bate assim, ó, é uma frase. Você está pedindo atenção ou você está criando uma adversitação, né? Você adversitação de todos os sons que estão ocupando o meio. Então, fica aí a dica, né? Então, quando você é surpreendido cinematograficamente, pode ter certeza que as imagens, elas não têm tanto peso assim se não forem somadas às ondas sonoras. Você não acharia graça alguma na cinematografia sem os efeitos sonoros. Eu sinto lhe informar, né? Mas o lado do ânimo, né, da leitura é você conseguir ler e transpor aquilo que você lê no som. O som, a qualidade sonora que você coloca na leitura, assume um compositor ao ler, essa qualidade que você tem é o que faz você gostar, você se agarrar na leitura e você até amar. Você se amarra à leitura. Então, quem gosta de ler realmente são bons compositores. É claro que tem escritores que facilitam muito esses compositores de retroprojeções cinematográficas, eu diria, né? Mas tá aí. É, tem aí o outro mistério desse amor, né? Como que a mãe consegue conversar com o filho? Porque ela ama o filho absurdamente e ela até mesmo assume a, a consciência do filho para ter uma dimensão de conexão, né? Para conseguir ler o que o filho diz, né? Sobre as ondas que o filho toca quando faz aqueles seus movimentinhos assim, né? Então tá aí. Tem mais esses acertos para se falar em sintaxe, né? Então não pense você que é pouca coisa que a gente está mexendo aqui. A gente está no ouro mais fundo do homem, eu diria. Oração e oração. Então, tem muita gente aí, ó, que na hora que a gente fala assim, vamos fazer uma oração pro nosso anjo. Que anjo que é o nosso? O anjo da liberdade, né? O nosso anjo é o anjo que é o lado nosso que nos permite estar livres. Quando a gente fala assim, vamos fazer uma oração, a pessoa fala assim, eu sou ateu. Eu, eu sou ateu. Não mexo com essas coisas, não. Mas a oração, ela não é só isso daqui, né?
A oração, ela é a construção conjunta de um tecido que vai pautar a construção de um tecido em conjunto que vai pautar a relação. Relação começa daqui até aqui, tal, e aqui a gente sente, a gente para sentir isso, né? A gente cria uma parada para sentir isso e depois daquilo que a gente sentiu aqui, a gente continua desenvolvendo um sentido. E que sentido é esse? O sentido da relação. Que relação é essa? É a conta do nosso conjunto de valores, do nosso conjunto de aproximações, de desejos, de divisões. Por exemplo, eu vejo isso, você vê isso e isso aquilo. Aí depois, beleza. E aí na segunda frase, ó, nós vimos isso, aquilo. Então, isso é uma oração. Então, veja bem você, a oração ela é uma sintaxe. Então, quando você aperta a mão de alguém, você está fazendo uma oração com essa pessoa. Quando você toca a cabeça do gato, você está fazendo uma oração pro gato, né? Você vai lá e faz carinho na cabeça do gato. O... Você está fazendo uma oração. Quando você desenvolve uma identidade para qualquer coisa, você cria oração para essa coisa. O que é oração? Você vibra comemorando essa coisa, tanto positivamente quanto negativamente. Só de você criar, orar, você já está fazendo uma diferença no plano que permite vocês dois a se associarem, né? Então, a oração é extremamente, ela é esse acontecimento entre nós. Ela marca isso e ela consegue pautar relações, né? No caso nosso da gramática, da sintaxe, é aquela que consegue marcar relações e até mesmo acrescentar dessas relações mais marcas, né? Mais relações, né? Tem essa relação aqui e tem essa daqui. Então eu pego essa oração e eu junto com essa oração. Vamos ver aqui, ó. Oração. Ah, Em gramática, oração é uma frase que contém um verbo ou locução verbal e que transmite uma mensagem. Então vamos lá. Oração é uma frase que contém um verbo, uma ação, contém um verbo ou locução verbal, e que transmite uma mensagem. Transmite uma mensagem. Perfeito, né? Vamos lá. É como se fosse o trem. A oração é uma unidade sintática. A oração pode ser completa ou complementada por outra oração ou frase. A oração pode ser coordenada ou subordinada.
A oração pode ser absoluta ou periódica simples. A oração pode ser composta por mais de um verbo. Locução verbal é um exemplo. O exemplo: o menino sujou ao verbo. O menino sua camisa. O menino sujou sua camisa. Então aqui a gente tem uma oração. É uma oração absoluta ou período simples. Quer dizer, aqui já tem um sentido completo, né? Um menino sujou sua camisa. Então, existe essa oração que comunica um acontecimento realizado pelo menino, né? Ele não concordou com a menina e a deixou. É uma oração coordenada. Ele não concordou com a menina e a deixou. Ahn, vamos entender aqui, ó. Que é oração coordenada. Oração coordenada é uma oração que é independente sintaticamente de outras orações, ou seja, pode ser compreendida sozinha. Então vamos lá. Oração coordenada. Pode ser entendida sozinha. Oração subordinada. Pera aí, vamos ver aqui, ó. Características. Podem parecer isoladas ou ligadas a outras orações, pode ser formadas por apenas um verbo, podem ser ligadas por conectivos como conjunções ou não. As sindéticas não possuem conjunção, sindéticas são ligadas por conjunções. Conjunções são aquelas palavras que colocam sentido, né? Imprimem um sentido, por exemplo, conjunção adversativa, conjunção hum, concessivo, causal, algumas coisas assim. Exemplos. Chame rápido a ambulância, o acidente foi grave. Então a gente tem uma oração coordenada assindética, ou seja, não possui conjunção. Agora vamos ver a sindética. Chame rápido a ambulância, que o acidente foi grave. Oração coordenada sindética. Por quê? Porque ele é uma conjunção que que é final, né? Explicativa, né? Conjunção explicativa. Acho que é isso. É uma palavra que liga duas orações. Conjunção é uma palavra que liga duas orações, sendo a segunda oração explica a ideia da primeira. São fundamentais para construir argumentos claros e coesos. Aqui, ó. Pois que. Pois. Né? Geralmente o pois e o que, né? Conjunção. Palavra que liga orações. Isso aí a gente viu em morfologia, né? Orações. Conjunção, a palavra que liga orações. Agora, dependendo dessa palavra aqui, ó, a gente vai ter uma palavra aqui, ó, que vai pautar, que vai emitir uma nota de, por exemplo,
explicação, a gente tem várias conjunções. Conjunções. Então a gente tem as conjunções coordenadas, subordinadas, aqui, ó. Conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas. A gente já até viu aqui no canal. Continuando. A gente tá falando de oração, conjunto de valores, tal, tal, tal. E aí a gente parou aqui, né? Ó. Estruturas. Tem oração. Ah, tá. E a oração subordinada é aquela que. Cadê exemplos? Aqui, ó. A oração pode ser composta por uma única oração ou locução verbal. Vários termos com sujeito. Não, peraí. Oração coordenada. Aqui, ó. Querendo ou não, ele aceitou as escolhas da esposa para que o casamento continuasse. É uma oração subordinada. Querendo ou não, ele aceitou as escolhas da esposa para que o casamento continuasse. O que é uma oração subordinada? É uma oração que depende de outra oração para fazer sentido. Depende de outra para fazer sentido. Então, nesse caso, a gente teve a primeira oração. Ver. Querendo ou não. Eu quero, você quer, ele quer, nós queremos. Então, primeira oração, querendo ou não. Ele aceitou as escolhas da esposa para. Aqui a gente tem uma conjunção explicativa que o casamento continuasse. Então a gente tem duas orações, ó. Primeira oração, segunda oração, explicando que é subordinando a essa, querendo ou não, para que o casamento continuasse. Subordinada. Vamos ver se a gente pega aqui outros exemplos. Oração subordinada substantiva. Não sei se viajarei amanhã. Então, ele não sabe. Quem não sabe, né? Não sei se viajarei amanhã. Faltou uma explicação, né? Precisa de uma outra oração para explicar essa. Paula lembrou-se de comprar o meu chocolate. Lembrou-se de comprar o meu chocolate. Oração subordinada adjetiva. Serão premiados os atletas que venceram. Agora, venceram o quê? Né? Que chocolate? Não sei se viajarei amanhã. Viajará para amanhã para onde, né? Como assim, né? Tem alguma coisa faltando, né? Se alguém chega para você e fala assim: "Ah, não sei se eu viajarei amanhã". O que que você pensa? Pô, completa aí para mim entender o que que eu vou falar, né? Então basicamente você pode utilizar essa daí, né?
Sintaxe, frase, oração, período. Então vamos ver aqui o que que é período. Período. Tempo que transcorre entre duas datas ou dois acontecimentos. Qualquer espaço de tempo, caractere período, sintaxe, né? Na gramática, um período é uma frase que tem um ou mais verbos e sentido completo. A sintaxe é a área da gramática que. Não. Então, período é uma frase que tem um ou mais verbos e sentido completo. Mais verbos e possui sentido completo. Período simples e composto. A gente tem o período simples e o composto. Ó, um período simples e o composto. Um período simples é uma frase que tem apenas um verbo. Então, super fácil, né? Período simples, um verbo apenas. Composto é mais de um. Um período composto é uma frase que tem dois ou mais. Vamos ver a análise sintática aqui, ó, que é a próxima coisa. Ver, ó, período, termo, não, termos da oração, coordenação e subordinação a gente já viu. Análise sintática, é isso aí, ó. Análise sintática. A análise sintática é o estudo da função e ligação de cada elemento de um período. Então, vamos ver aqui, ó. Análise sintática. Estudo da função e ligação de cada elemento. E ligação de cada elemento. Perfeito. De um período. Um período. Então, numa frase, a gente às vezes tem dois períodos. Em cada período consiste em uma análise sintática. A análise sintática de um período permite entender como cada elemento da oração é formada. Como cada elemento da oração é formado. Então a gente consegue entender as intenções. A análise sintática de uma frase verifica qual é o sujeito e o predicado, né? A gente vai verificar o sujeito, o predicado. Qual é a função de cada elemento? Eu não sei o que é predicado. Predicado é um termo da oração que se refere ao sujeito, ou seja, é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. O que se declara sobre o sujeito. Então agora a gente já sabe, né? O predicado pode ser verbal, ou seja, a gente pode declarar sobre o sujeito uma ação nominal ou verbo nominal. O que é nominal?
que se faz nomeado relativo ao nome. O que que é sujeito nominal? É um sujeito que está caracterizado por um predicado nominal. O predicado nominal é uma parte da oração que expressa uma qualidade ou estado do sujeito. Então, aqui, ó, o predicado pode ser verbal. Então, predicado. Predicado é o que fala do sujeito, né? O que fala do sujeito. O sujeito, a gente entende o que que é o sujeito, o predicado e as funções de cada elemento. Predicado é o que fala do sujeito e a gente tem o predicado verbal, que é a ação que o sujeito faz, nominal, que é a qualidade do sujeito, né? E o verbo nominal. Sujeito nominal é um sujeito que está caracterizado por um predicado nominal. O predicado nominal é uma parte da oração que expressa uma qualidade ou estado do sujeito. Estado do sujeito. Por exemplo, Tionguinho está cansado. Tionguinho é meu gato, né? Tionguinho. Tionguinho está cansado. Então eu estou qualificando o Tionguinho. O estado que do Tionguinho. Tionguinho está cansado. Então essa é uma frase que tem um sujeito, que é o Tionguinho, e o predicado. Só que esse é um predicado nominal, né? Não, verbo nominal, na verdade, porque está é um verbo. Como identificar o predicado nominal? Identifica o sujeito da oração, verifica se há um verbo de ligação na oração, observa se o predicado do sujeito qualifica o sujeito. Então, beleza. Tá vendo? Isto é análise sintática. Exemplos de período. Período simples. Ana estuda todos os dias. Então, o que que é o período simples? Tem Ana, sujeito. Estuda, verbo, todos os dias, complemento. Pronto. Período simples. Período simples. PS. Sujeito, verbo, predicado ou VP mais complemento. Perfeito. A gente tem então aqui um período simples. Agora, o que que é um período composto? Obviamente vão ter dois verbos trabalhando, né? O gato, o sujeito, né? O gato dorme e ronrona. Então aqui a gente tem um período composto. Composto é predicativo, né? Ou seja, não, a gente tem um verbo predicado, não, verbal, né? O gato dorme e ronrona. Ah, ah, outro período composto. Vou estudar e depois saio para caminhar. E depois saio para caminhar.
Então, dois verbos, período composto. Vou estudar, bom, e depois saio para caminhar. Ela canta, dança e toca violão. Período composto. Mais de um verbo. Bom, por hoje é só, né? Aqui, ó. A gente trabalhou esse item 10, coordenada, subordinada, análise sintática. E é isso, né? Já deu um grau maior de intelectualidade, né? Nos nossos condutores sinápticos aqui, ó, nos nossos circuitos neurais, a gente já tem um pouco mais de atenção para para essa, para esse sistema de que que, que nós trabalhamos, né, dentro das que nós nos aprendemos para ser livres, né? Olha o paradoxo. Nós nos aprendemos dentro desse sistema, dessa base de educação, para sermos livres, né? Para que o nosso anjo nasça, né? A partir do ângulo que nos deixará livres sobre toda essa dimensão de aprendizados, né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!